Muito bom dia, amados, paz do Senhor, que a bondade de Deus se estenda na sua vida, na sua casa, na sua vida, no seu relacionamento. Aqui é Pastor Genivaldo, mais um dia, mais um devocional. Nesta manhã de sexta-feira, nada melhor do que nós podermos contemplar a beleza de estarmos vivos, com saúde e a misericórdia do Senhor ter se renovado mais uma vez em nossas vidas. O favor de Deus se estendeu tanto na minha quanto na sua vida também. Essa semana aí tivemos alguns imprevistos, podem ver aqui que o meu olho está um pouquinho inchado, né? Mas nada do que aquilo que Deus tenha guardado dentro de nós, se manifestado em nossas vidas, nós não possamos externar, né? Ontem passei um dia complicado, mas hoje já medicado e melhor. Vamos lá. Estamos aí na semana 27, né? Dia 27 e semana 27. Só resta esse finalzinho de semana, né? Que começa amanhã, no sábado. E a próxima semana já é semana 28. Então uma semana aí, a penúltima semana da nossa saga de devocionais, um dia de cada vez, que realmente Deus tem falado conosco. A palavra de Deus, ela tem como título hoje, o preço já está pago. Quando você lê essa frase, você já automaticamente, como filho de Deus, você já sabe de que assunto que vai decorrer o devocional. Com toda certeza, é a graça, o favor que nós não merecemos e o pagamento de todas as culpas na cruz de Jesus. E o versículo está em Romanos 6:23, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você já passou pela experiência de se dirigir ao caixa para pagar a sua conta e ficar sabendo que alguém já havia pagado no seu lugar? Ou pago a sua conta? Quando isso acontece, você se sente extremamente honrado e grato por esse gesto. O versículo nos afirma que o salário do pecado é a morte, ou seja, as nossas falhas, erros, pecados têm consequência, não apenas a morte nos relacionamentos, mas também a morte eterna, a separação eterna da presença de Deus. Na versão da Bíblia, a Mensagem, essa verdade é expressa da seguinte forma: trabalhem para o pecado por toda a vida e o seu pagamento será a morte. Eu queria frisar algo aqui, amados, que a gente vai entender aqui dentro do versículo, que diz assim, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, então nós trabalhamos, construímos pecados. Por quê? Por que a palavra de Deus diz assim? E nós vamos entender um pouquinho mais à frente que não há um justo na terra, sequer um não há. Porque o homem, ele foi concebido do pecado. Quando a natureza do homem caiu do jardim, quando Adão e Eva desobedeceram à voz de Deus, ali entrou o pecado. O primeiro pecado teve um nome chamado desobediência. E esse pecado é um dos que mais acontecem no cotidiano do cristão, do filho de Deus. A desobediência, seja ela de não crer, de não acreditar, de não orar, de não jejuar, de não profetizar, seja a desobediência de não crer nas Escrituras, de não crer que Deus é único e suficiente para nos remir de todos os pecados através de Jesus Cristo. Então a desobediência, ela está enraizada no homem. Quando eu digo homem, é a natureza humana, nós homens, mulheres, filhos e tudo mais. Então o que eu queria frisar aqui nessa passagem, que diz assim que, assim como também aqui na mensagem, né, diz aqui na Bíblia a mensagem, fala assim que trabalhem para o pecado por toda a vida e o seu pagamento será a morte. Ou seja, o pecado, ele é construído, ele é trabalhado. Todos os dias trabalhamos e pecamos, trabalhamos em pecado, trabalhamos construindo o pecado. E o salário é a morte. Então, até para você, para nós não, né? Mas para aquele que ainda não entende, porque nós somos salvos e remidos através do sangue de Jesus, mas nós não podemos cair nessa cilada de Satanás em dizer que nós não somos desobedientes. Porque
quando Eva ela foi influenciada por Satanás, Satanás ele disse a ela, não que ela seria condenada, mas que ela se tornaria como Deus, que ela também teria o conhecimento do bem e do mal. Então nós temos que entender que é um trabalho para o homem, para o Filho de Deus ser destituído desse vínculo de Jesus da vida eterna. Então o trabalho que eu quero frisar aqui está usando como um exemplo, né? Que nós trabalhamos no nosso cotidiano e no final do mês ou no início do mês a gente tem a nossa paga, que é o dinheiro ganho através da profissão que você exerce. E aqui está dizendo assim, dessa mesma maneira, que dá trabalho para pecar. Então trabalhem para o pecado, ou seja funcionário do pecado, seja escravo do pecado, e o seu salário será a morte, e o meu salário será a morte. Então isso é uma orientação de Deus para que nós não façamos isso. E a parte B do versículo diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, nós não vamos trabalhar, nós não vamos fazer nada para ter o dom gratuito que é a vida eterna, que é a graça de Deus. E isso nos foi dado de graça, porém custou um alto preço para Jesus. Então que nós possamos dar valor aos favores dos céus sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Continuemos. O que fazemos neste mundo tem um preço e a Bíblia nos afirma que todos pecaram. Não existe um justo, nenhum sequer. Romanos 3,10. Sendo que o preço para isso é a morte e a separação eterna da presença de Deus. Porém, Deus tem preparado um presente para quem entende que na cruz Jesus pagou a conta. Isso é uma dádiva, é um presente. Você já aceitou isso? Você já entendeu isso? Esse favor que Jesus fez por nós na cruz? Deus ele tem um plano, e esse plano se chama redenção. Unificar o homem a Deus de novo. Conectar o homem a Deus de novo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não fomos criados para viver só. Jesus falou isso para os discípulos e Deus nos orientou isso lá no Éden. Que o homem não foi feito para viver só. O homem foi feito para viver em intimidade com o próprio Criador, que é o nosso Deus. Então, vamos dar valor a esse presente de Deus, vamos dar valor à salvação, porque isso é o maior presente que Deus pode nos dar, ainda que nós não mereçamos. Qual é seu sentimento quando alguém paga a sua conta no restaurante? Se alguém fizer isso por mim, eu vou ficar muito grato. Devemos agradecer e fazer-nos merecedores desta honra. Nesta jornada, fomos preparados para viver uma vida sem culpa, próspera nos relacionamentos, sem contas a serem acertadas com Deus, em um relacionamento com Ele totalmente livre e agradável. Você não mantém um relacionamento com Deus na terra, porque Ele teria com você na eternidade? Então, se nós não mantemos um relacionamento com Deus aqui, por que Ele teria um relacionamento com nós na eternidade? Qual resposta você dará para essa pergunta? Escolha se relacionar-se com Deus todos os dias. E aqui frisa de novo que nesta jornada fomos preparados para viver uma vida sem culpa, próspera nos relacionamentos, sem contas a serem acertadas com Deus e um relacionamento com Ele totalmente livre e agradável. Jesus, nosso Deus, nosso Pai, Ele não nos fez robôs escravos. Tanto é que Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos escolhê-lo, assim como Ele nos escolheu primeiro. Amados, que o seu dia seja um dia abençoado, que o seu dia seja carregado da presença de Deus e que os favores dos céus continuem se manifestando na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida, porque você foi feito para viver com Deus assim como eu fui. Então que nós possamos continuar, assim como nós temos maratonado neste livro, um dia de cada vez pecando menos, um dia de cada vez sendo filhos mais obedientes e um dia de cada vez lembrando que o preço já foi pago, como se Deus nos tivesse carimbado uma passagem e dado a nós. E a viagem é a nossa vida e o destino é o céu. Então que possamos
chegar ao destino, porque lá nós encontraremos o autor e consumador das nossas vidas. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor se repouse sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amados, até a próxima.